Olá, alunos. Na aula de hoje eu vou fazer a correção da nossa segunda avaliação. Bom, aqui tinha as instruções gerais que vocês deveriam seguir, né? Vocês poderiam consultar materiais, mas não copiar, né? Não fazer plágio, nem poderia consultar nenhuma outra pessoa, não poderia usar linguagens e bibliotecas não ensinadas. Em cada questão, vocês tinham que escrever o programa completo, seguindo as boas práticas. Eu já comecei a corrigir algumas provas, já vi vários erros, que aí eu já comento agora na correção. E também já vi más práticas que não tem nada a ver com o que foi ensinado em sala, inclusive tem algumas coisas que não faziam nem sentido de tão má prática que era que zerava a questão. Assuma que o usuário sempre digitará corretamente, não precisa validar o que o usuário digitar, a menos que o enunciado peça. Então, via de regra, a gente não precisava validar. E aqui tinha algo novo que eu expliquei na aula antes da prova e eu deixei bem destacado para quem não assistiu à última aula, não passasse batido, então estava bem destacado. Evitar usar variáveis com nome X ou com A ou B, C, D, etc. Então não interessa a letra que estava aqui. O problema era usar uma variável com um nome aleatório que não significava nada e depois chegava no exercício para ler a resposta, né, do exercício, tinha as variáveis A, B, C, D, E, cada uma guardando um tipo de informação diferente, aí tinha que ficar adivinhando o que a variável guardava. Isso é uma péssima prática de programação, por isso que eu coloquei essa, essa instrução aqui para vocês, para deixar o código mais legível. Então, o nome de variável deve ter no mínimo 4 letras, não abrevie palavras no nome da variável, dê nomes significativos para as variáveis. Esse daqui eu peguei um pouco mais leve, porque eu sei que vários de vocês não entenderam exatamente o que eu quis dizer com isso. Por exemplo, se você tem uma variável e dá um nome para ela de variável, isso não significa nada, né? Então já estava errado. Ou nome de valor, ou se não nome número, a variável número, tá, mas número do quê? Então eu peguei leve, eu não descontei nota para quem fez isso, ou se fez demais, foi praticamente nada. Agora, se não seguiu o resto aqui, aí eu já descontei mais nota. Então, por exemplo, aqui eu deixei um exemplo. Se a variável guarda a idade, chama a variável de idade. Não chama a variável de número. Ah, porque era o número da idade. Não, isso daí é uma péssima prática de programação. Mas fiquem tranquilos que mesmo quem fez muito errado foi descontado pouca nota. Então, provavelmente ali meio, foi descontado meio. A nota máxima é 10. Então, como eu já tinha explicado, se vocês somassem os pontos de cada questão, daria 11 para ter esse um ponto extra aí para vocês. Mas o máximo que o aluno poderia tirar era 10. Então, tinha 4 questões valendo 2,75 cada uma, né? Vamos começar, então, com a número 1 aqui. A número 1, eu já tinha também explicado na última aula o que ia cair, quantas questões ia ter de cada coisa. Expliquei tudo na aula antes da prova, né? Peça para o usuário digitar 100 valores inteiros. Essa questão, então, era uma questão de vetores. Esses valores representam a altura de pontos em um gráfico. Quanto maior o valor, mais alto estará o ponto no gráfico. Então, são alturas esses 100 valores, 100 pontos no gráfico. A ordem que os valores são digitados pelo usuário é a mesma ordem que os pontos aparecem no eixo X do gráfico. Sua tarefa é identificar quais pontos são picos neste gráfico. Um pico é sempre um valor rodeado de valores menores, ou seja, os valores imediatamente anterior e posterior do pico devem ser menores que ele mesmo. Então é bem simples. Como que eu sei se aquele valor é um pico ou não? O valor que vem antes tem que ser menor que ele, e o valor que vem depois também tem que ser menor. Então pronto, só isso que você precisava verificar. Imprima na tela todos os valores que são picos.
Aí aqui eu deixei dicas para vocês. Cuidado para não acessar posições inválidas do vetor. Por quê? Porque eu já sei como que resolve esse exercício e vocês podem, sem querer, acessar a posição -1 do vetor ou acessar a posição 100, né, que não existe, vai de 0 até 99. Então, quem errou isso daí foi descontado bem pouquinho também. O primeiro e o último valor nunca serão picos. Então, também para vocês já não se preocuparem com o primeiro e último valor. Aqui embaixo tinha um exemplo, para deixar bem claro, né? Então, vamos supor que o usuário digitou esses valores aqui, ó. Nessa sequência aqui, só existem dois picos, ó, o 7 e o 5, porque antes dele, ó, valores menores. E aqui também, antes do 5, ó, valores menores. Nenhum outro aqui é um pico. Vamos dar uma olhada, uma forma de resolver essa questão. Deixa eu aumentar. Uma forma é desse jeito aqui. Aqui eu coloquei 10, mas seriam 100, né? Seria assim. Mas aí, para testar, eu diminuo para não ficar escrevendo 100 valores. Então, por exemplo, você precisaria de um vetor de tamanho 100, né? E eu pediria 100 valores para o meu usuário. Então, eu guardei 100 valores aqui no meu vetor. Aí, depois, eu vou descobrir quais são os picos. Eu sei que a posição 0 e a posição 99 não são, porque o primeiro e o último não são. Então, eu já começo da 1 e vou até a 98, ó, porque 98 é menor que 99, beleza. Se eu quisesse percorrer todo o meu vetor, lembra, começaria em 0 e menor que 100, né? Porque o último valor é 99. Mas eu não preciso considerar esses valores. Teve gente que também escreveu assim, né? Ah, se a posição for 0, quer dizer, posição tem que ser diferente de 0 e posição diferente de 99. Também daria certo, né? Porque aí ele passaria pela posição 0, mas aí tem que ser diferente. Então, uma forma mais simples é nem passar pela posição 0. Já começa da 1 e vai até o penúltimo. E como que eu sei se o valor dessa posição aqui é pico? Eu comparo, ó. Aqui é o meu vetor, escrevi coordenadas, vocês podiam escrever pontos, alturas, qualquer coisa. Essa posição tem que ser maior que a anterior, ó, posição -1, e essa daqui também tem que ser maior que a posição mais 1, né? Então, o valor que está guardado aqui tem que ser maior que o valor anterior. E o valor que está guardado aqui tem que ser maior que o valor posterior. Se for, né, aqui tem um E, eu escrevo, ó, pico encontrado na posição tal. Para testar, eu vou colocar só 10 aqui. Só para ser mais rápido aqui, ó. Então, se colocar, né, 1, 2, 3, 2, tan, tan, tan. Pronto. Então, ó, encontrei o 3, porque ó, antes 2 e 2, e depois o 8, ó, porque tem o 7 e o 2 antes dele. Nenhum dos outros aqui ó, satisfazem a condição. Então, essa daí era uma forma de fazer o primeiro exercício, né? Então, vou mudar aqui para 100, 100 e 99. Exercício 2. Peça para o usuário digitar 100 nomes. Então, esse daqui era para usar strings. O de baixo era matriz e o último era funções. Então, peça para digitar 100 nomes. Cada nome não contém espaço e o usuário deverá poder escrever um nome de até 99 caracteres. Eu coloquei que cada nome não contém espaço para não dar problema. Aqui foi só para testar, né? Então, 100 e 100, aqui seria 100 também. E é isso. Teve algumas pessoas que não entenderam por que é até 99 caracteres que o usuário pode digitar o nome. Porque se vocês lembram da aula de strings, quando eu leio uma string,
o computador automaticamente coloca um caractere extra nesse nome que eu digitei, que é um caractere que marca o final da string. Então, ele ocupa um espaço. Aqui, ó, então, eu tenho 100 posições. Dessas 100 posições, uma vai ser ocupada com esse caractere especial que marca o final. Então, na verdade, eu só tenho 99 posições para usar. Então, eu só posso escrever um nome de tamanho máximo de 99. Se eu escrever mais que isso, vai bugar o meu programa aqui. Então, era assim, ó, uma matriz 100%. Então, um vetor de strings. Se você colocasse 99 aqui, o que significa? Que você tem 100 nomes e que cada nome pode ter 98 caracteres. Por quê? Porque um caractere vai ser reservado para o símbolo especial que delimita o tamanho da string. Então, não era 99, era 100. Peça para o usuário digitar um valor inteiro. Bom, depois de ler todos os nomes, né? Que representará uma posição no vetor de nomes. Então, vai ser um valor entre 0 e 99. Né? Digite um inteiro, que vai ser uma posição. Então, o usuário está escolhendo um desses nomes aqui, do 0 até o 99. Se a posição for ímpar, imprima na tela o nome da posição digitada. Se a posição for par, peça outro número e faça isso enquanto o usuário não digitar uma posição ímpar. Então, vocês entenderam, né? O usuário só vai poder digitar uma posição ímpar. Enquanto ele não digitar uma posição ímpar, você tem que ficar pedindo para ele digitar. Então, aqui eu leio todos os nomes. Então, eu uso porcentagem %S para strings e não coloco o E aqui, porque como eu estou passando o vetor inteiro, não precisa. E aqui eu peço para o usuário digitar uma posição ímpar. E leio aqui no posição 1. Enquanto a posição 1, o resto da divisão, for igual a 0. Ou seja, para o resto da divisão ser igual a 0, quer dizer que o número é par. Então, enquanto o número for par, vai ficar rodando isso daqui. Então, enquanto o número for par, eu vou pedir para o usuário digitar um número na tela. A hora que o usuário digitar o número ímpar, vai sair, vai dar falso aqui, ele vem aqui e imprime nome da posição tal, tal. Então, aqui, posição 1, imprimir. O que mais? Peça para o usuário mais um valor de posição do vetor. Então, vamos lá, vamos pedir de novo. Imprima novamente na tela o nome da posição digitada. Atenção, não deixe o usuário escolher duas vezes a mesma posição. Se o usuário escolher uma posição repetida, mande ele escolher outra posição até ser uma não repetida. Então, o que tinha que fazer nessa segunda vez que pedisse para o usuário digitar uma posição? Simplesmente comparar com a primeira posição que ele digitou lá. Não pode ser igual. Era só isso. Teve gente que ficou em dúvida, que será que também não era para deixar par? Aí eu vi gente que deixou só com ímpar, né? Porque achou que isso daqui do ímpar também valia para cá. Beleza, quem interpretou assim eu não tirei nota, não tem problema. Quem só verificou isso daqui, que não pode repetir, também eu não tirei nota. Então, aqui, segunda vez que eu vou pedir para o usuário, digite outra posição. Enquanto as posições forem iguais, vai ficar rodando esse laço. Então, essa é a 2. Essa que ele digitou era 1. Então, enquanto a posição 1 for igual à posição 2, vou ficar pedindo, digite outra posição. Até que uma hora ele vai digitar outra, e aí eu vou imprimir aqui, ó, na posição tal, nome tal. Para testar aqui, eu vou colocar só 5 nomes. E aqui eu vou pedir 5 nomes. Na verdade, nem precisava diminuir aqui o tamanho do vetor aqui. É só aqui. Vou pedir 5 nomes para ele. Então, vamos lá. João, Fernanda, Emily, Tiago e Vinícius. Agora, uma posição ímpar. Se eu digitar 2, ele não deixa. 4. Então, eu vou digitar 1. Posição 1, Fernanda. Legal. Agora, digite outra posição. Então, eu já escolhi a 1. Se eu digitar 1, ele não deixa.
Mas se eu digitar 2, posição 2, Emily. Pronto. Era isso daí que tinha que fazer. Exercício 3. Peça para o usuário digitar valores inteiros para preencher uma matriz de 5 linhas e 5 colunas. Imprima a matriz na tela. Até aqui estava dada a questão, porque a resposta já estava nas próprias aulas, a gente já fez esse exercício. Então, isso daqui estava dado. Aqui, ó. Então, uma matriz 5 por 5 de inteiros, né? Vou mudar aqui para inteiro. E imprimir na tela. Então, eu vou linha por linha pedindo para o usuário digitar um valor e guardar a matriz. Depois, de novo, eu vou linha por linha, coluna por coluna, imprimindo os valores da matriz. E essa última parte era a dificuldade do exercício. E qual que era a dificuldade? Quando for imprimir a matriz, você deverá imprimi-la de forma organizada, com cada linha da matriz em uma linha da tela. Beleza, tudo isso a gente já tinha feito em sala, não tinha nenhuma novidade. Ó. Vou mostrar aqui. Vamos colocar os valores. Beleza, coloquei todos os valores, sempre de 1 até 10 e voltava 1 até 10. Então tá aqui, ó. Tinha que imprimir desse jeito. Não precisava ter vírgula e tal, né? Mas precisava estar organizado. Então, por exemplo, a primeira linha tinha que ter esse, a segunda linha tinha que ter esse, e assim por diante. Então, está aqui a minha matriz 5 por 5. E depois? Depois, imprima a matriz novamente, porém, trocando por zero todos os valores que estão nas laterais da matriz. Não altere os valores da matriz para zero. Eu vi que teve muita gente que fez isso. Só imprima zero em vez do valor guardado nas laterais. E aqui embaixo tem um exemplo, esse mesmo exemplo que eu acabei de digitar. Então, aqui, ó, matriz 5 por 5 impressa de forma organizada. E aqui, exemplo de como imprimir a matriz trocando as laterais por zero. Então, ó, todas essas laterais aqui, em vez de eu imprimir o valor que estava guardado, eu tinha que imprimir zero. Então, seria na primeira linha, ou se estivesse na última linha, ou se estivesse na primeira coluna, ou se estivesse na última coluna, né? Então, se tivesse em qualquer um desses, eu deveria imprimir zero em vez do valor da matriz. Se não tivesse aqui, eu poderia imprimir o valor da matriz normalmente. Então, vamos lá. Eu vou passar linha por linha, coluna por coluna. E aí, na hora de imprimir, está quase idêntico aqui em como imprimir uma matriz, ó, quase idêntico. Só que em vez de eu já imprimir direto o valor da matriz, o que eu fiz? Eu coloquei um if. Se eu tiver na primeira linha, ou na primeira coluna, ou na última linha, ou na última coluna, eu imprimo zero. Se não, eu imprimo o valor da matriz. Era só isso daqui que mudava. Então, aqui já está rodando, né? Então, ficaria desse jeito aqui, ó. Todas as laterais, né? Primeira linha, primeira coluna, última coluna, zero. E o meinho dela, os valores da matriz. Era isso daqui que tinha que fazer. O último exercício. Crie uma função de nome calcular nota final. Ela deve retornar o valor da nota final de um aluno. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui está essa função calcular nota final. Eu só deixei ó, os parâmetros em várias linhas, mas vocês poderiam deixar assim também, era só para não ficar muita coisa numa linha, ó, senão vai ficar gigante aqui. Mas não tinha problema também em deixar gigante, ó. Pronto. Só que aí ó, nem cabe na tela, eu tenho que vir aqui para o lado para ver que está abrindo as chaves aqui. Então tá aqui, calcular a nota final. Para ficar mais fácil de vocês enxergarem, eu deixei assim. Beleza. Como era
uma função que servia para calcular a nota, né, e a nota pode ter casas decimais, né, então float. Usei float para tudo. Se não me engano, eu deixei aqui escrito para vocês usarem float. Ela deve receber como parâmetros. Então, ó, isso daqui era tudo parâmetro que vocês tinham que colocar na função. O que é um parâmetro da função? É o que fica entre os parênteses. Então, tinha que ter quais parâmetros? Eram 5. Nota da primeira prova, peso da primeira prova. Nota da segunda prova, peso da segunda prova. E nota da recuperação. Então, tá aqui, ó, nota 1, peso 1, nota 2, peso 2, recuperação. Então, todas as notas que o aluno tirou. Essas informações serão passadas para a função. E a função, a partir dessas informações, calculará a nota final do aluno. E depois retornará. Então, aqui tem até como eu usei. Eu passei quaisquer valores e retornei a nota final do aluno. Então, era assim que tinha que ser usada a função, né? Todos os valores podem ter casas decimais, então já era para ficar esperto que tinha que usar o float. O cálculo para descobrir a nota sem recuperação, então está aqui, ó, N1 peso 1 mais N2 peso 2, tudo isso daqui dividido por peso 1 mais peso 2. Então, já estava a fórmula aqui dada para vocês. Então, está aqui ó, a fórmula. Se você colocasse parênteses aqui, não tinha problema, né? Por exemplo, deixar entre parênteses aqui, mas também não ia mudar nada, porque primeiro é feita a multiplicação, né? Depois a adição, né? Então, não precisaria de parênteses aqui. Esse parênteses fora aqui precisa, né? Por quê? Porque eu quero primeiro fazer essa adição para depois fazer a divisão, né? A mesma coisa aqui, né? Tem que ter esse parênteses aqui. Depois de realizar o cálculo, a função deverá comparar o resultado com a nota da recuperação. A nota final do aluno será a maior entre as duas. Por fim, a função deverá retornar a nota final. Então, está aqui. Essa é a nota sem recuperação, né? Depois, o aluno pode fazer a recuperação, né? Então, já está aqui a nota dele com a recuperação. E a nota final dele é a maior entre as duas. Então, eu coloquei aqui um if. Se a nota da recuperação for maior, ó, eu retorno a da recuperação. Se não, eu já retorno a sem recuperação. Ó, percebe que eu nem escrevi o else aqui, né? Por que eu não escrevi o else? Porque não precisa. Se eu tivesse escrito, também ia estar certo. Por quê? Porque se a recuperação for maior, se essa condição for verdadeira, ele vai rodar essa linha. E essa linha acaba com essa função. Acabou. Não vai rodar mais nada aqui para baixo. Aí vai voltar para cá, que foi aonde a função foi chamada. Então, eu não preciso do else ali. Agora, se essa linha aqui, essa condição for falsa, não vai ser rodado o que está dentro do if. Então, ele já vem para a linha 12 e a linha 12 aqui também. Acabou a função. Então, não precisaria escrever isso daqui, ó. Na verdade, não teria nenhuma diferença se vocês escrevessem, ó. Se deixar desse jeito aqui, ó, não ia mudar nada. O programa ia rodar da mesma forma. Beleza, depois que eu terminei de criar a minha função calcular nota final. Ah, quem usou outro nome sem ser calcular nota final, também não tem problema, não descontei nota, não. Dentro da função main, então agora, ó, eu terminei essa primeira, agora eu vou fazer a minha função main, né? Porque todo programa tem que ter a função main, senão ele não vai rodar. Execute a sua função calcular nota final e imprima na tela o valor calculado. Então, está aqui, ó, float nota igual, e aqui eu chamo minha função passando o valor da nota 1, peso 1, nota 2, peso 2 e a recuperação. E aí eu imprimo na tela a nota final do aluno. Depois disso, imprima se o aluno está aprovado ou reprovado. A nota mínima para aprovação é 6. Não é necessário pedir valores para o usuário digitar. Então, percebe que em nenhum lugar do meu programa eu pedi para o usuário digitar valores. Se você pedisse aqui na função main, por exemplo, o usuário digita tais valores, aí depois eu vou passar esses valores para cá, não tinha problema nenhum. Não precisava. Agora, se dentro aqui dessa função calcular nota final, você pedisse para o usuário digitar valores, aí estava errado.
Porque essa função já deve receber os valores por parâmetro, que são esses daqui, ó. E aí acabou. Então, aqui, nota final, 5,3, aluno reprovado. Por que 5,3? Né? Porque ele ficou com 6 e 5, mas essa daqui vale peso 2 e a recuperação ele não recuperou. Agora vamos fazer ele recuperar na recuperação. Vamos pôr 7 aqui. Então, ó, nota final, 7. Aprovado. Eu lembrei de mais uma coisa que eu precisava falar com vocês, que muita gente errou aqui. Então, eu vou voltar na questão 1. Bom, a questão 4 terminou. Era só isso e a prova terminava aqui, não tinha mais nada. Uma coisa que muita gente errou aqui na questão 1 foi acessar posições inválidas do vetor. Esse vetor é tamanho 100, então começa em 0 e vai até o 99. Se você acessar a posição menos 1, está errado. Se você acessar a posição 100, está errado também. E muita gente acessou essas posições. Por quê? Inclusive, muita gente nem percebeu, né? E passou batido, né? Por quê? Colocou aqui, ó, 0 e aqui 100. Então, tipo, passou batido, né? Ele não percebeu que aqui estava a posição menos 1, né? Então, se a posição começa em 0, 0 menos 1 é menos 1. Então, eu estou acessando coordenada menos 1. Isso daqui não pode. E também, quando chegar na última de todas, né, a 99, vai ser aqui, ó, 99 mais um 100, vai acessar a posição 100, também está errado. Aí, o que eu vi muita gente fazendo? Eu vi muita gente fazendo assim, ó. Escrevi o código desse jeito que está aqui, né? E colocava um E posição não pode ser 0. E posição não pode ser 99. Então tá, aqui ela começa em 0, né? Mas aí a posição não pode ser 0, ele não vai entrar no if. Mesmo porque eu também tinha falado para ignorar, né, a primeira e a última e tal. E aqui a posição também não pode ser a última. Quem fez desse jeito também perdeu nota. Mas por que perdeu nota? Porque está acessando posição inválida no vetor. Porque ó, começa na 0, aí ele vem para essa linha. Primeira coisa que ele faz é olhar isso daqui. Ele faz 0 menos 1, dá menos 1. Ele pega coordenadas menos 1. Pronto, já deu erro. Ah, mas eu coloquei aqui que a posição não poderia ser 0. Tudo bem, mas olha que está na linha 14, isso daqui está na linha 12. E isso ele faz primeiro. E quando ele faz isso, já era, já deu erro. Aí depois que ele faz isso, o que ele faz? Ele olha isso, ele olha isso, ele olha isso. Aí depois que ele chega aqui. Aí quando ele chegar aqui, ele vai ver que está na 0, né? Não pode ser 0. Então vamos para 1. Só que aí já foi. Já acessou a posição errada. A mesma coisa no 99, já acessou a posição errada. Se quem fez isso, né, tivesse feito isso aqui, ó, invertido, colocasse assim, posição não pode ser 0, não pode ser 99 e tananã. Aí estaria certo. Por que que nesse caso ia estar certo? Mas assim, ainda assim, o mais certo a fazer não era nenhum desses dois jeitos, né? Mas o outro jeito estava errado e esse jeito estava certo. Apesar que também não é bom fazer desse jeito. Por que que isso vai dar certo? É o seguinte, então começa na posição 0. Ok, ele vem aqui nesse if. 0 é diferente de 0? Não, deu falso. O computador já sabe que, como aqui tem um E e E, tudo é E. Significa que tudo tem que ser verdadeiro. Se não for tudo verdadeiro, ele não entra aqui. Então, quando o computador encontra um falso, ele não executa o resto. Então, o computador não vai executar essas linhas aqui. Ele vai pular e já vai voltar para cá e já vai fazer a posição virar 1 e vai começar tudo de novo. Então, o computador pulou tudo isso daqui. Por isso que desse jeito está certo, apesar de não ser muito bom. E por isso que se você deixar isso daqui por último, está errado. Por quê? Porque ele já rodou essa linha. O melhor era deixar daquele jeito, né? 1,99, mas se quisesse fazer desse jeito aqui, ó. Teve gente que fez algo parecido com isso daqui. Colocou esse if aqui do lado de fora
e colocou esse if do lado de dentro. Assim seria melhor o código ficaria mais legível, mais correto, assim, porque aí não ia ter dúvida nenhuma do que está acontecendo. A posição começa em 0. Então, a posição tem que ser diferente de 0 e tem que ser diferente de 99. Ah, então 0 já era. Então, ele nem roda esse if, porque ele não vai entrar aqui, né? Porque já deu falso aqui. Nessa condição já é falsa. Então, isso daqui está certo também. Então, isso daqui que era importante esclarecer, que muita gente ficou com essa dúvida. Bom, da prova é isso daí. Eu estou corrigindo o mais rápido que eu posso, mas tem muita prova. E eu corrijo com calma, linha por linha, escrevo, dou feedback do que o aluno errou. E quem ainda não conseguiu passar, vai ter a recuperação. A recuperação vai ser na última semana de aula. Vai ser uma prova que cai todo o conteúdo da disciplina e que vale 100% da nota. Então, lembrando que todo mundo pode fazer, até quem já passou, até quem está com 0, todo mundo pode, não tem restrições. E a nota que você tirar é a nota que vai ficar na disciplina. Aí sempre vem aquela dúvida. Ah, mas se eu tirar uma nota menor? Se você tirar nota menor do que você já tinha, você não perde nota. Você fica com a maior que você já tinha. É isso. Então, espero que vocês tenham ido bem. Eu ainda não terminei de corrigir todas as provas, né? Estou só no começo ainda. Mas qualquer dúvida, podem mandar e-mail. Até mais, gente.